Olá, pessoal, saudações. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre como resolver, né, o PPL, um exercício de fixação, como resolver o PPL pelo simplex tabular. É o primeiro exercício após a aula que a gente viu, né, o método simplex tabular, para resolver problemas de programação linear, tá? Então, o exercício que a gente vai ver é referente ao PPL da fábrica 1, né? Onde nós temos dois artigos, um artigo A1 e um artigo A2, né? E, e aí a gente vai resolver, né, ele manualmente, né? E depois a gente vai resolver usando o software Tora, tá? Havendo a possibilidade, a gente vai ver usando o software do Excel e o PHP Simplex, que é online, né? E a gente vai procurar interpretar de forma prática, né, os recursos disponíveis, P1, P2 e P3, né? Então, a gente, na verdade, vai precisar recuperar aqui qual é o problema da fábrica 1. Então, vamos ver aqui qual foi a aula que a gente viu isso. Introdução à programação linear. E a gente tem modelagem da fábrica 1. Né? Então, na modelagem da fábrica 1, nós tínhamos isso, né? X1 é a quantidade do artigo a ser produzida A1, do artigo A1. X2 é a quantidade do artigo A2. E aí, o objetivo era maximizar uma função objetivo 200x1 mais 300x2, que é a receita total. Sujeita a restrições da matéria-prima P1, 2x1 mais 1x2, no máximo 20, disponível na matéria P1, 4x1 no máximo 32 e x2 no máximo 10 é o terceiro recurso disponível. E as variáveis x1 e x2 maiores ou igual a zero, né? É a não negatividade. Então, este é o modelo, né, para maximizar uma receita sujeita a três restrições relacionadas a três recursos disponíveis, certo? Então, este modelo aqui a gente vai procurar agora resolver de uma forma tabular, ok? Então, vamos aqui, Open Box, Open Board, aliás. Então, o primeiro passo é transformar, né, essa forma geral do PPL, tá, para uma forma padrão, né? Então, percebo que o interessante aqui é que todas as restrições são do tipo menor ou igual. Consequentemente, nós vamos introduzir em todas elas variáveis ditas de folga, né? Então, aqui vai ficar mais x3, nessa primeira restrição, na segunda restrição, mais x4, e na terceira restrição vai ficar mais x5, de tal forma que quando a gente introduz aqui mais x3, mais x4, mais x5, vai aparecer na diagonal principal, né, numa diagonal aqui, unidades, né? O número 1. E fora da diagonal vai aparecer os zeros. Ou seja, vai aparecer uma matriz de identidade de ordem 3 por 3. Três linhas, que são três restrições, por três colunas, porque são três variáveis de folga. Então, vai ficar uma matriz de identidade. Essa matriz de identidade, ela nos auxilia no sentido de que vai diretamente dar uma solução básica viável para os valores de x3, x4, x3, x4 e x5. Onde x3 vai ser igual a 20, x4 vai ser igual a 32 e x5 vai ser igual a 10. Isso a gente vai visualizar na tabela inicial do método simplex tabular, tá certo? Então, a gente vai transformar esse modelo geral numa forma padrão. Então, o modelo da forma padrão vai ficar maximizar z igual a 200x1 mais 300x2. Então, primeiro,
forma padrão. Maximizar, z igual a, vamos ver, 200, 300. Z igual a 200 x1 mais 300x2. Sujeito à restrição 2, 1, 2x1 mais x2. Como é menor ou igual, a gente vai introduzir uma variável de folga. Então, mais x3, é uma variável de folga x3. Esse x3 ele tem que vir para a função objetivo também. Então, é mais 0x3, 0 porque ela não contribui para aumentar o lucro, né? E aí eu vou colocar aqui bem distante, porque vai ter as variáveis x4 e x5, igual a 20, que é a primeira matéria-prima disponível. Outra restrição é 4x1, no máximo 32. 4x1, no máximo 32. E aí é 4x1, x2 não é utilizado, eu vou introduzir outra variável de folga, que é a x4, mais x4, igual a 32. Associada à segunda restrição, segundo recurso disponível, P2. Terceira restrição é x2, no máximo 10. Somente x2 é utilizado, né? O artigo 2 é utilizado o recurso 3, terceiro recurso, matéria-prima, só é usado para produzir artigo 2, por isso que só tem aqui um x2. E uma variável de folga para chegar na igualdade, mais x5, igual a 10. E todo xi maior ou igual que 0, i igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Feito isso, a gente vai transportar esse modelo. Aqui faltou mais 0x4, 0x4, mais 0x5. Feito isso, a gente vai transportar essa forma padrão, esse modelo na forma padrão, para a tabela, né? Como? Como o problema é de maximizar, a gente está adotando padrão, a forma padrão como sendo um problema de maximização da função objetivo, então, esse valor do lado direito passa diretamente para o lado esquerdo, o membro esquerdo do z. Então, vai ficar z menos 200x1, menos 300x2, menos 0, x3, menos 0x4, menos 0x5. Isso é que vai para o início, para o membro do lado esquerdo de z, né? E aí vai ficar igual a 0. E os outros coeficientes aqui da matriz de restrição vão direto para a tabela, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai ter tabela inicial, deixa eu ver se eu coloco aqui, vamos abrir uma nova página. Tabela inicial. Então, a gente vai ter uma coluna chamada base,
Quando a gente começou a estudar simplex tabular, a gente colocou uma coluna do Z aqui, mas a gente não vai fazer essa coluna do Z, porque ela não se altera nas operações de Gauss-Jordan. A gente vai começar com a coluna x1 e x2, x3, x4, x5 e solução. Solução. A base, aqui, deixa eu ver. A base, a solução básica inicial, a gente vai considerar, como x3, x4, x5 já fez, né? Já apareceu uma matriz de identidade aqui, ó, veja que é 1 x3, 1 x4, 1 x5, e 0 fora da diagonal principal. Então, já apareceu uma matriz de identidade, ou seja, variáveis básicas serão diretamente x3, x4, x5. Consequentemente, x1 e x2 são não básicas, e por definição, elas são iguais a zero. Tá? Então, na coluna da base, a gente vai colocar só as variáveis básicas. Quem são? São as variáveis de folga, que são x3, x3, x4 e x5. E aí, sabia que estava faltando, faltou uma linha aqui, que foi a linha de Z. Então, só a gente colocar um pouco mais embaixo. Vamos dividir o espaço. Uma linha de Z. Coluna de Z a gente eliminou porque não vai alterar nas cálculos. Uma coluna de Z antes de x1. A base de Z aqui, tudo bem. Então, aqui vai ficar x3, x4 e x5. Agora sim. Então, na coluna de x1, nós temos o quê? O 200x1 passa para o membro direito negativo. Então, vai ficar menos 200. Então, menos 200. Menos 200. Menos 200. Aqui, os coeficientes da matriz de restrição são 2, 4, 0, porque aqui não aparece x1, então é 0, né, vezes x1, que é 0, e aí não tem elemento algum. Então, é 2, 4, 0. Então, na coluna, os coeficientes de restrição é 2, 4, 0. Na coluna de x2, o 300x2 passa para o membro esquerdo negativo, menos 300. Então, aqui, menos 300. E os elementos da coluna, os coeficientes de restrição da coluna de x2 é 1, 0, 1. 1, 0, 1. E nas colunas de x3, x4, x5, na função objetivo, x3 não contribui com o lucro. Então, é 0. O x4 também não tem contribuição no lucro, e o x5 também, então, é 0. Ficou do lado direito, fica z, menos 200x1, menos 300x2, mais 0x3, menos 0x3, menos 0x4, menos 0x5, igual a 0. Porque tudo ficou do lado esquerdo, então a igualdade para o lado direito ficou igual a 0. E é o valor da função objetivo inicial, o lucro é pessimista. Por quê? x1, x2
são variáveis não negativas, portanto, iguais a zero, e, portanto, não contribui com valor algum para a função objetiva. Então, o lucro é 200 vezes zero, mais 300 vezes zero, que dá zero, aqui do lado direito, nesse cantinho aqui superior. Né? E aqui as variáveis básicas de folga entraram como sendo variáveis de folga e elas fizeram surgir uma matriz de identidade. São 3 por 3. Então, praticamente a gente tem aqui essa coluna 1, 0, 0, 0, 1. Então, a gente tem um problema aqui de PPL para trabalhar inversão de matrizes de dimensão 3 por 3. Só um minutinho, pessoal, aqui que tem um programinha aqui. Vocês continuam me acompanhando aí? Áudio, tudo? Sim, professor. Sim, tá, pode ficar. Ok. Então, dessa tabela a gente tira os valores das variáveis, certo? Então, x1, x2 igual a zero, né? Que é a solução pessimista, tá? Porque elas são não básicas. Então, x3 é básico, e aí a gente quer saber o valor dela. Então, x3 é igual. Nessa linha de x3 fica o seguinte, eu tenho 2 vezes x1, mais x1 é zero. Então, 2 vezes zero dá zero, né? Então, é 0 mais 1 vezes x2, mais x2 é zero, então fica zero. Então, 0 mais 0 igual a zero. Mais 1 vezes x3 igual a x3. Mais 0 vezes x4, 0, mais 0 vezes x5, 0. Então, fica x3 igual o elemento do termo independente que está aqui, deve ficar aqui do lado direito. Então, x3 igual a essa primeira restrição aqui, 20. Então, x3 igual a 20. É a solução básica inicial. E ela é viável. Né? E x4 do mesmo jeito. Fica o quê? 4 vezes x1, x1 é 0, fica 0, igual a 0. Mais 0 vezes x2 é 0, mais 0 vezes x3 igual a 0, mais 1 vezes x4 é igual a x4. Mais 0 vezes x5 igual a 0. Então, x4 igual a 30, x4 igual a 32. Então, a gente já vê essa solução inicial básica e viável. x5 do mesmo jeito. O único elemento que vai surgir aqui, ó, 0 vezes x1 é 0, mais 1 vezes x2, mais x2 é 0, então é 0, mais 0 vezes x3, 0, mais 0 vezes x4 é 0, mais 1 vezes x5 igual a 5, a x5. Então, x5 igual ao elemento que está do lado direito, igual a 10. Esses são os termos independentes. Esses elementos aqui do lado direito são os termos independentes. Então, aqui a gente tem que x1 igual a 0, porque é não básica, x2 igual a 0, porque é não básica, x3, melhor colocar aqui. x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 20. Então, percebo que isso é uma solução básica e viável, porque todas as variáveis são não negativas. E corresponde a um vértice da região viável, que é a mais pessimista, é o ponto 00, não produzir nenhum dos artigos, nem um A1, nem um A2. Tá? Então, x3 igual a 20 significa que eu tenho uma folga de 20 unidades do recurso disponível. E 20, como é o total de recurso disponível, então eu tenho todo o recurso disponível da matéria-prima 1, todo disponível. A mesma coisa com x4, a segunda matéria-prima, está tudo disponível, 32 unidades. E a terceira matéria-prima, igual a 10, está tudo disponível também, porque x5 também é uma variável de folga. E ela é igual a 10, igual ao total do que está disponível. Então, está tudo disponível. São recursos abundantes, que a gente diz. Ok? Tá? Então, agora a gente deve questionar qual dos artigos a gente deve começar a produzir.
já que x1 igual a zero e x2 igual a zero, ou seja, produzir 0 artigo A1 e 0 artigo A2, qual dos dois artigos seria mais interessante a gente começar a produzir? Artigo A1 ou artigo A2? X1 deixar de ser zero e ser um número positivo, ou x2 passar a deixar de ser zero, de zero artigo A2, para um número positivo? X1 ou x2 que deve entrar na base? Quem deve entrar na base? Aí eu pergunto para vocês. Quem deve entrar na base? Hein, pessoal? Quem deve entrar na base? X1 ou X2 deve entrar na base? Ninguém está me ouvindo? Olha o chat, professor. Quem? O chat. Chat. X1 é o menor negativo. Isso, sim. Luiz, né? O Luiz falou, né? Exatamente. X1 é o menor negativo. Menor negativo não, maior. O mais negativo que a gente diz. Né? Como X1 é o mais... Não, mas não é o X1, não. Quem é o mais negativo é o X2. É do X2, porque menos 300 está mais à esquerda do menos 200. É abaixo do menos 200. Então, é o mais negativo. Se vocês tiverem dúvida, basta pensar que esses números negativos, estando do lado positivo, do lado direito do membro da equação de Z, o 300 ele contribui com maior peso, né, positivo para o lucro. Ele vai aumentar o lucro mais rapidamente. Né? Como ele está para o lado esquerdo, negativo, então é o mais negativo, certo? O mais negativo é o que entra na base. É assim que a gente decide quem deve entrar na base. Se você entrar na base com o X1, certo? O seu algoritmo vai demorar mais para convergir. Você vai percorrer um caminho que é mais longo até chegar ao ótimo se existir. E o simplex, ele procura percorrer o caminho mais curto. Por isso, você tem que entrar com a variável que mais contribui para o lucro. Esse menos 300, do lado direito é 300, que é maior do que 200. Esse menos 200 passando para a direita, do lado mesmo dizer, ele é 200 é menor do que 300, então ele contribui menos. Então, quem entra na base é o X2, que a gente diz o seguinte, nessa linha de Z, o mais negativo, que está mais à esquerda, o negativo mais à esquerda da reta dos reais, é o que contribui de forma mais intensa, né? A contribuição líquida é maior. Então, X2 entra na base. Entenderam? Todos entenderam, perceberam isso? Ok, professor. Então, eu digo que X2 entra na base. Ok, então, essa coluna aqui a gente chama de coluna pivô. Coluna pivô. Ok? E como x2 é zero e vai passar a ser um número positivo, e ela contribui com 300 unidades monetárias, né, de forma mais intensa, a contribuição líquida dela na função objetivo, a gente deve dar lugar, né, para x2 a um número positivo, o maior valor positivo possível. A gente não pode, de forma ilimitada, dar um valor para x2 positivo de forma ilimitada, porque
ela vai utilizar recursos, né, que são limitados. Então, existe um limite, né, de produção do artigo A2, porque existe um recurso limitado, né, de matéria-prima disponível, ela é limitada, tá? Então, não pode crescer de forma indeterminada, tá? Então, a pergunta é, o quanto ela pode crescer, né? O quanto ela deve ser aumentada para um número positivo, o limite máximo, tá? Para isso, a gente tem variáveis básicas x3, x4, x5, que devem sair da base, ou seja, elas são valores positivos e tornam-se nulas, devem tornar-se nulas, tá? Enquanto x2 sai de zero para um número positivo o máximo possível, x3, x4, x ou x5 deve sair de um número positivo e deve tornar-se nula. Quer dizer, uma entra e outra sai. Uma dessas três deve sair da base, né? Saindo de positivo para o nulo, tá? Então, a gente deve perguntar qual dessas variáveis x3, x4, x5 deve sair da base. E a resposta será aquela que o quociente entre o termo independente e o respectivo coeficiente de restrição da coluna pivô, aqueles quocientes positivos, tá, que resultar num menor valor, então a linha será a linha pivô e a linha correspondente à linha pivô será a da variável que deve sair da base. Então, daqui, nós temos que o quociente do termo independente, como esse coeficiente de restrição é positivo, então a gente vai considerar, fica 20 dividido por 1, 20 por 1, igual a 20. Aqui, 32 dividido por zero. Como é uma divisão indeterminada, né? 32 por zero, então ignora, a gente ignora. Se fosse negativo, um número coeficiente negativo, a gente ia ignorar também, porque nós estaríamos, se levássemos em consideração, estaríamos num vértice, né? Num vértice da região fora da região viável. Estaríamos numa região fora, num vértice fora da região viável. Não ignora. Assim como a gente ignora a divisão por zero, que é indeterminado, se fosse negativo, a gente ia ignorar também. E esse aqui, 10 dividido por 1, 10 dividido por 1, 10. Consequentemente, o mínimo é igual a 10. Então, o mínimo do quociente dos termos independentes pelos coeficientes de restrição positivos, tá? Ele vai determinar a linha pivô, certo? Então, essa linha aqui, como é o mínimo está nessa linha aqui, nessa posição, então a gente vai, nós estamos aqui, e a gente chama de linha pivô. Linha pivô, ok? Consequentemente, nós temos aqui o que a gente chama de elemento pivô, que é a interseção da coluna pivô com a linha pivô. Tá? Elemento pivô. E esse elemento pivô, ele deve ser igual a 1, né? Mas, foi coincidentemente, ele já é igual a 1. Se não fosse igual a 1, nós teríamos que transformá-lo na unidade, em 1, elemento pivô. Ok? Então, esse elemento pivô da linha, vamos chamar aqui, ó, vou chamar de linha Z, linha 1, essa é a linha Z, essa aqui é a primeira linha de restrição, essa aqui é a segunda linha de restrição, e essa aqui é a terceira linha
e restrição. Ok? Então, essa linha da linha pivô, o elemento pivô, se não fosse igual a 1, nós iríamos multiplicar o número, digamos que aqui fosse K. Oi, pessoal. Deixa eu ver. Estou com... Pessoal, vocês estão assistindo? Estamos vendo, professor. Tá. É porque aqui desapareceu para mim o sinal, mas voltou. Então, se aqui fosse um número K no lugar de 1, então eu ia multiplicar toda a linha pivô por 1 sobre K. Porque aí, quando eu multiplicar esse elemento K aqui, ia ficar 1 vezes, dividido por 1 sobre K vezes K. Cancelaria K por K igual a 1, certo? Então, como esse elemento pivô já é igual a 1, eu não multiplico pelo inverso do elemento que está aqui. Tá? Mas poderíamos fazer o seguinte, né? Só para a gente fixar aqui. Poderíamos pensar que o terceiro passo seria pegar aqui a linha 3 como sendo a linha 3 previamente multiplicada por 1 sobre 1. 1 sobre 1. Aqui seria o elemento correspondente ao elemento pivô. 1 sobre 1. Então, a linha pivô vai ficar 0, 1, aqui na coluna de x1, na coluna de x2, na coluna de x3, na coluna de x4, na coluna de x5, na coluna de solução. Então, é 0, 1, 0, 0, 1 e 10. Então, essa é a linha pivô. E essa linha pivô a gente vai usar para todas as demais operações. Para quê? Essa coluna aqui está 1, no elemento pivô tem que ser 1, e fora da linha do elemento pivô, na mesma coluna, tem que ser igual a 0. Aqui já está igual a 0, então não precisa fazer operação alguma. Esse 1 tem que se transformar em 0, e esse menos 300 tem que se transformar em 0. Ou seja, ela tem que ficar igual à coluna da variável que está saindo da base. X5 está saindo da base. Como é a coluna da variável que está saindo da base? 0, 0, 0, 1. Então, menos 300 tem que ser 0, 1 tem que ser 0, aqui tem que ser 0, já é, e aqui tem que ser 1. Então, falta transformar as linhas, o quê? De Z e a linha 1 da primeira restrição. Então, essas duas linhas que a gente tem que transformar de tal forma que esse menos 300 se torne 0 e esse 1 se torne 0. Tá? Então, vamos ver. Vamos fazer isso. Então, só lembrando que a linha pivô é a terceira. Ela é igual... Aí eu vou colocar aqui. Coluna de x1. Só repetir que a gente vai usar ela. Coluna de x2, coluna de x3, coluna de x4, coluna de x5, coluna da solução. Então, vamos relembrar aqui. É 0, 0, 100, 1, 10. Só para ir direto. 0, 100, 1, 10. 0, 1, 0, 0, 1, 10. E aí a gente tem que transformar a linha Z. Então, linha Z vai ser igual à linha velha de Z mais a linha pivô já atualizada, tá? Que é a linha 3, por um número que, quando eu somar com a linha velha, aquele elemento que eu quero igualar a 0, eu somo pelo simétrico dele, né? Quando eu somo pelo simétrico dele, então vai dar 0. Então, que número é? Essa é a linha Z. Esse menos 300 eu quero que ele vire 0.
Ó, qual o número que quando eu multiplico 1 e somo com menos 300 é zero? Ora, é o simétrico do menos 300. Quem é? O 300. Porque fica o quê? Vai ficar menos 300 mais 300 vezes 1, 300. Então, menos 300 mais 300 igual a zero. E aí, isso aqui vai se tornar zero. Então, é o simétrico do menos 300. Então, é a linha 3 multiplicada previamente por 300. Por 300. Então, eu vou escrever aqui a linha Z. Vai aparecer as colunas X1, X2, X3, X4, X5, solução. Então, a linha Z vai ser o quê? Aí eu vou pegar a linha Z velha. Que é a linha Z velha? Menos 200, menos 300 e o restante todos iguais a zero. Menos 200, menos 300. Menos 200, menos 300, 0, 0, 0, 0. E a linha 3, que é a linha pivô atualizada, ou seja, onde o elemento pivô, que é aqui a x2 que entra na base, né? Então, esse é o elemento pivô igual a 1, tá? Então, vai ficar o quê? 300 vezes 0 dá 0, igual a 0. 300 vezes 1 igual a 300. Estou só multiplicando 300 pela linha pivô atualizada. 300 vezes 0, 300 vezes 0. 0 igual a 0, igual a 0. 300 vezes 1, 300. 300 vezes 10, 3.000. 3.000. Ok? Então, essa foi a linha Z, e aqui foi a linha Z previamente multiplicada por 300. E essa aqui é a linha Z. Linha Z é essa daqui, e a linha Z previamente multiplicada por 300 é essa daqui. Então, eu somo a linha Z mais a linha pivô previamente multiplicada por 300. Somando isso, eu tenho menos 200 mais 0, menos 200, menos 300 mais 300 igual a 0. 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 300 igual a 300, 0 mais 3.000, 3.000. Pessoal, se tiver algum erro, algum equívoco meu aqui, me avise, ok? Então, essa é a nova linha Z, tá? A nova linha Z, atualizada. Então, depois a gente vai pegar esse valor e colocar na nova tabela. A nova tabela. O simplex tabular. Vou deixar guardado aqui vermelho para a gente saber depois, ó, essa linha 3 também. Deixa eu só... Aqui é uma linha Z. Ok. A outra linha que devemos igualar, certo? Então, linha 1, tá certo? Esse elemento igual a 1, ele tem que tornar-se igual a 0. Tá? Então, qual o número que, quando eu somo por outro número multiplicado por 1, vai dar 0?
vai ser o quê? O simétrico de 1. Por quê? 1 mais menos 1, que é o simétrico, vezes 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Então, eu consigo zerar esse elemento aqui. Então, eu vou pegar a linha 1, vamos ver aqui como eu vou colocar. Vamos tentar aproveitar esse espaço aqui. Então, a linha 1 vai ser a linha 1 velha, mais a linha pivô atualizada, que é a linha... Vixe, pessoal, aqui não era LZ, mas aqui não é Z, é L3, né? L3 esse aqui. Que é a linha pivô atualizada. Que nem foi atualizada, porque então essa linha 3, que é 0, 100, 1, 10. Quer ver? A linha pivô 0, 100, 1, 10. É a linha 3. Ok? Então, fica L1 é igual a linha nova atualizada da linha 1 da primeira restrição, da matéria-prima 1, é a linha velha 1 mais a linha pivô 3 atualizada multiplicada por menos 1, porque quando eu somar um menos 1 multiplicado por 1, resulta na igualdade 0. Tá? Então, eu tenho que a linha 1 é igual, aí eu vou colocar aqui x1, x2, x3, x4, x5, solução. Então, a linha 1 é a linha 1 velha. Quem é a linha 1 velha? Vamos ver aqui. 2.120. 2.120. Né? 2110020. E a linha pivô 3, linha 3, previamente multiplicado por menos 1, é igual. Então, a linha 3, previamente multiplicado por menos 1, vai ficar 0, menos 1, 0, 0. 0, menos 1, 0, 0. Menos 1, menos 10. Menos 1, menos 10. Somando, que é o L1 mais linha nova é igual a linha velha mais linha 3 previamente multiplicada por menos 1. Então, soma. Linha 1 mais L3 multiplicado por menos 1. 2 mais 0, igual a 2. 1 menos 1, 0, que eu queria zerar. 1 mais 0, igual a 1. 0 mais 0, igual a 0. 0 menos 1, menos 1. 20 menos 10, 10. Então, essa é a nova linha, linha 1. Não é 3, não. Linha 1. É a linha atualizada 1. Certo? Então, esse elemento aqui a gente está atualizado, essa linha atualizada. Ok? Então, linha 1 atualizada. Linha 2 não precisa atualizar, porque o elemento... Linha 2 não precisa atualizar, porque aqui já está igual a 0. Então, a gente atualizou a linha Z e a linha 1. Aqui tornou-se nulo, aqui também. Aqui já está nulo. Então, agora é só transportar para a tabela atualizada. Então, vamos para a tabela. Então, eu vou colocar aqui tabela
tabela iteração 1. Tabela iteração 1. E aí a gente vai transportar todos aqueles valores lá. Então, vai ficar aqui. Base. C. Então, tem x1, x2, x3, x4, x5. E solução. Solução. Então, na linha dizer que é da linha da função objetivo, onde tem as contribuições líquidas, certo? A linha dizer é aquela linha atualizada, que é essa aqui, que eu marquei de vermelho. Então, é menos 200, 3 zeros. Menos 200, 0, 0, 0, 300 e 3.000. 300 e 3.000. 3.000. Aqui, na coluna das variáveis básicas, nós tínhamos que x3, x4, x5 era básico, né? Mas x5 sai da base, né? Aqui eu voltou a falar de que x5 sai da base. Assim como x2 entra na base, x5 sai da base. X5 sai da base. Então, no lugar de x5, a gente vai colocar a variável que entra na base, que é x2, certo? Então, vai ficar na coluna de básicas, variáveis básicas, vai ficar x3, x4 e x2, porque x5 sai da base, dando lugar para quem entra na base, que é x2. Então, vai ficar x3, x4, x2. x3, x4, x2. Ok? Então, a linha de x3, que é a primeira linha, eu chamei de restrições, está aparecendo um Z. x3. Na linha de, essa linha 1, né? Linha 1 e linha 2, atualizada. Linha 3, atualizada. E aqui, linha Z. Na linha 1, vejamos quem é. Essa daqui, linha 1. Linha Z já colocamos, né? Linha 1 é 20, 10, menos 1, 10. 20, 10, menos 1, 10. 20, 10, menos 1, 10. 20, 10, aliás, 20, 10, não tem tudo. 2, 0, 1, 0, menos 1, 10. 2, 0, 1, 0, menos 1, 10. 2, 0, 1, 0, menos 1, 10. Na linha 2, que não se alterou,
porque já era esse elemento igual a zero, fica 4, 0, 0, 10. 4, 0, 0, 10, que na verdade é 1, 0. O que mais? 4, 0, 0, 1, 0, 32. 32. Por fim, a linha pivô atualizada, e não se alterou porque o elemento pivô já era igual a 1, vai ficar isso aqui, né? 0, 1, 0, 0, 1, 10. Então, para memorizar, 0, 100, 1, 10. Vamos separar. 0, 100, 1, 10. Só revisar aqui se é isso mesmo. 0, 1, 0, 0, 1, 10. 0, 1, 0, 0, 1, 10. Ok. Tá? Então, a solução básica agora que nós temos é o quê? x1 é variável básica, porque não está na coluna da base. x1, então, como ela é uma variável não básica, então x1 igual a 0. Então, não produz artigo A1. x2, ela tornou-se básica, e aí eu utilizo no máximo quanto de artigo 2? 10, ó. Porque x2 igual a 10, ó. 10. É 10. Como é que a gente faz a leitura aqui, ó? x2, né? Na linha de x2, tá? Que é uma variável básica. Fica 0 vezes x1, 0, igual a 0. Mais 1 vezes x2, igual a x2. Mais 0 vezes x3, 0. Mais 0 vezes x4, 0. Mais 1 vezes x5, mas x5 é não básica, portanto, igual a 0. Então, fica 1 vezes 0, 0. Então, fica só o quê? x2 igual a 10. Certo? Que é o termo independente aqui. Então, x2 igual a 10. Todas as demais variáveis, né? x3. x3. Mesma leitura. 2 vezes x1, mas x1 é não básico. Então, ela é igual a 0. Então, fica 2 vezes 0 igual a 0. Mais 0 vezes x2 é 0, mais 1 vezes x3 igual a x3. Mais 0 vezes x4 é 0, mais menos 1 vezes x5, mais x5 é não básico, igual a 0. Então, fica menos 1 vezes 0. Então, fica x3 igual a 10. x3 igual a 10. Então, x3 é relacionado à primeira restrição, à primeira matéria-prima. É uma matéria abundante nessa interação. Ainda tem recurso disponível da matéria-prima 1. Tá? Produzo 10 unidades do artigo 2. Tá? As demais variáveis ainda tem x4, é um artigo, é um recurso disponível, uma variável de folga da segunda matéria-prima, ela é igual a 32. A mesma leitura que a gente fez anteriormente. Ó. 4 vezes x1 é não básico, é 0. Mais 0 vezes x2, 0. Mais 0 vezes x3 é 0. Mais 1 vezes x4 igual a x4. Mais 0 vezes x5 igual a 0. Então, x4 igual a 32. É um recurso abundante, o segundo recurso disponível. x5 é não básico, então é igual a 0. Tá? x1 e x5 são variáveis não básicas, logo são iguais a 0. Aí eu pergunto para vocês, olhando para a linha Z, que é os coeficientes da função objetiva, a contribuição líquida, tá? São valores negativos, que eles poderiam ir para o lado direito, sendo positivo, aumenta o lucro, né? Existe vantagem eu começar a produzir, por exemplo, x2, eu já estou produzindo x2, né? O artigo 2, de 10 unidades. Aí tem o artigo 1, que é x1 é a quantidade do artigo 1. Vale a pena começar a produzir também o artigo 1, saindo a variável não básica igual a 0 para um número positivo de x1? Vale a pena produzir artigo 1, sim ou não? Pode responder alguém, por favor? Qual seria a condição, professor? Oi? A condição de produzir o artigo 1? O primeiro artigo, vale a pena começar a produzir o artigo 1,
o x1 entrar na base? Sim ou não? A resposta é sim, certo? Por quê? Porque aqui ainda existem coeficientes não positivos. Havendo coeficientes não positivos aqui, como é o caso aqui da variável x1, então menos 200 é um valor negativo. Então, enquanto houver valor negativo nessa linha de Z, significa que há vantagem de começar a produzir algum artigo, algum produto, entendeu? Porque ele vai conseguir aumentar ainda mais o lucro. Se houver um número negativo, um coeficiente negativo na linha de Z, então deve-se introduzir a variável na base, certo? Se houvesse dois números negativos, dois coeficientes negativos, nós iríamos optar pelo maior negativo, o mais negativo, o que está mais à esquerda de zero. Então, se tivesse aqui menos 200 e aqui tivesse menos 500. Então, menos 500 indicaria a variável que ia entrar na base, porque é a que está mais à esquerda de zero, é o mais negativo, certo? Nesse caso, só tem na coluna x1. Então, quem entra na base é x1, certo? Certo, professor. Então, x1 entra na base. E aí a gente tem a coluna pivô. Coluna pivô, nem vou escrever aqui. E quem deve ser a linha pivô? A linha 1, 2 ou 3? Da primeira restrição, da segunda ou da terceira? Diga aí para mim. A linha pivô vai ser o quê, professor? A pivô é aquela que tem é o mínimo dos quocientes positivos. Então, quem deve sair da base? A linha pivô. A Devemos linha 1, perceber que aqui... Oi? a linha 1, professor. A linha 1, então, ó, 10 dividido por 2, 5. Aqui, 32 por 4, 8. Aqui, 10 por 0 é indeterminado, ignora. Indeterminado, ignora. Se fosse um coeficiente negativo aqui, aí seria o termo independente dividido pelo coeficiente negativo. Aí a gente iria ignorar também. Porque cairia num vértice fora da região viável. Essa condição aqui é a condição de viabilidade. Esse quociente negativo aqui, mais negativo, é a condição de otimalidade, que a gente chama. E esse mínimo aqui, entre os quocientes positivos, a gente chama de condição de viabilidade. Então, mínimo igual a 5, né? Igual a 5. Consequentemente, a linha 1 determina quem deve sair da base. Quem sai da base é a variável x3, que é a de folga da primeira restrição, da matéria-prima 1. E o 2 é o elemento pivô, certo? Então, esse elemento pivô ele tem que se tornar igual a 1, certo? Então, vamos tentar aqui ser breve, né? Aqui nos cálculos agora, certo? Porque agora é tudo cálculo. Então, esse elemento pivô tem que se tornar 1. Então, a linha 1 nova tem que ser igual à linha 1 velha, previamente multiplicado por quanto, pessoal? Multiplicado por quanto? Meio, né? Ok. Então, a linha toda tem que ser multiplicada por meio. Então, isso é igual... Aí eu vou colocar aqui a coluna de x1. Então, a linha 1 nova vai ser aí a coluna de x1
x2, x3, x4, x5. E solução. Então, na primeira linha vai ficar o quê? Não, a linha 1. A linha pivô. 2 multiplicado por meio dá 1, é igual a 1. 0 vezes meio, 0. 1 vezes meio, meio. 0 vezes meio, 0. Menos 1 vezes meio, menos meio. Menos meio. 10 vezes meio, 5. Tá? Então, essa é a nova linha pivô, que é da primeira restrição. Então, eu vou colocar aqui vermelho. E aí a gente sabe que vai ser a linha atualizada da primeira restrição, a linha 1. Ok? E essa linha 1 eu vou repetir, né? Vou repetir na próxima página. Vamos só lembrar aqui, é 10, 1, 0, meio 0. Linha 1. Um 0, meio 0. Aqui é a coluna do x1, coluna de x2, coluna de x3, coluna de x4, coluna de x5, coluna de solução. Então, 0, meio, 0, 0, 1, 0, meio, 1, 0, meio, 1, 0, meio, 0, 0, menos meio, 5. Menos meio, 5. Tá? Agora a gente tem que ver quais os elementos que tem que se tornar nulo. Esse é o elemento pivô, a gente já transformou para 1, que é multiplicado por meio. Tá? Então, menos 200 tem que se tornar 0, o 4 tem que se tornar 0, e o 0 já é 0. Tá? Percebo que aqui tem que ficar 0, 1, 0, 0, que é igual a coluna da variável que está saindo. Quem está saindo é x3. Olha como é a coluna do x3. 0, aí o menos 200 tem que ser 0. Aqui 1, aqui já transformou para 1. Aqui é 0, o 4 tem que virar 0. E aqui é 0, já é 0. Aqui já é 0. Igual a 0. Então, essa coluna de identidade, da matriz identidade, 0, 1, 0, 0, é que deve aparecer na variável, na coluna da variável que está entrando, né? Que é a coluna pivô. Aqui tem que ficar 0, 1, 0, 0. É essa transformação que a gente vai fazer, tá? Então, vamos pegar a linha Z, né? A gente já vê que é menos 200, o número multiplicado por 1 e depois somado vai dar 0. É o simétrico de menos 200, é o 200, tá? Então, o LZ vai ser a linha velha mais a linha pivô multiplicada por 200. Então, linha Z é igual a linha velha de Z mais a linha pivô atualizada multiplicada por 200. Então, a linha velha Z é igual. Vamos colocar nas colunas x1, x2, coluna de x1, coluna de x2, coluna de x3, coluna de x4, coluna de x5, coluna de solução. E a linha Z é igual. Na coluna x1, vamos ver. Ó, menos 200, 0, 3 zeros e 300. Menos 200, 3 zeros e 300. A linha velha é de Z. E a solução
10. Menos 200, 3 zeros, 300. E aqui 3.000, na verdade. 3.000. A linha Z. 300, 3.000. Sim, a solução atual, né, antes de atualizar agora, é 3.000, né? Vamos só fazer essa leitura aqui, ó. X1 é 0, mas X2 é 10. E 10 vezes X2 é 10, né? X2 é 10, X2 igual a 10. Então, fica 10 vezes 300, que dá 3.000. E aí, o valor que está aqui nesse cantinho superior é 3.000. É o valor da função objetiva nessa iteração. Ok. Então, voltando lá para a linha Z, tá? Para poder atualizar ela. Então, eu tenho aqui que a linha 1 multiplicada por 200 é igual. A linha 1, porque é a linha pivô atualizada, multiplicada por 200. Então, fica 200 vezes 1, 200. Mais 0 vezes 200 vezes 0, igual a 0. Aí depois, 200 vezes meio, 200 vezes meio, 100. 200 vezes meio, 100. Depois, 200 vezes 0, igual a 0. Depois, 200 vezes menos meio, menos 100. Depois, 200 vezes 5, que dá 1.000. Somando, vai ficar menos 200 mais 200, 0. 0 mais 0 igual a 0. 0 mais 100 igual a 100. 0 mais 0 igual a 0. 300 menos 100, 200. 3.000 mais 1.000, 4.000. 4.000. Então, essa é a nova, o quê? A nova linha Z. Então, a nova linha Z é igual a essa aqui. E aí eu vou assinalar, para a gente lembrar, eu vou assinalar isso aqui também, que é a linha da primeira restrição atualizada. E vou assinalar que essa é a linha Z atualizada. Ok. Então, linha 1 atualizada, linha Z atualizada. Qual é a outra linha? Linha Z atualizada, linha 1 atualizada, que é a coluna, a linha pivô. Falta a linha 2, né, da segunda restrição. A linha 3 já está igual a 0, então a gente não precisa atualizar. Aqui, então, a linha 2 vai ser o quê? Vai ser a linha 2 velha, mais o número que multiplicado por 1 e quando somado com 4 seja igual a 0. Vai ficar o quê? O simétrico de 4, que é menos 4. Por quê? Fica 4 mais menos 4 vezes 1, que vai estar aqui no elemento pivô, menos 4. 4 mais menos 4 igual a 0. É isso que acontece. Então, vamos pegar a linha 2, velha, que é o quê? 410,32. Linha 2 vai ser a linha 2 velha, mais a linha pivô atualizada, que é a linha 1, previamente multiplicado por quanto? Menos 4, não é isso? Porque menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, que vai ser aqui, menos 4, mais 4 igual a 0. E a linha 2 é o quê? 400,10. Depois a gente vê os valores. Eu tento memorizar, mas linha 2, coluna de 3, coluna de x4, coluna de x5 e solução. Então,
a linha 2, 400,1032. 400,1032. 400,1032. Ok. Essa é a linha 2. E a linha 1, previamente multiplicado por menos 4, é igual. Menos 4 vezes 1, menos 4. 0 vezes menos 4, 0. Meio vezes menos 4, menos 2. Menos 2. Na coluna x3. Menos 4 vezes meio, né? Menos 2. 0 vezes menos 4, 0, igual a 0. Menos meio vezes menos 4, menos com menos dá mais. 4 vezes meio dá 2. Igual a 2. 5 vezes menos 4, menos 20. Somando, linha velha com linha pivô atualizada, previamente multiplicado menos 4. 4 menos 4, igual a 0. 0 mais 0, igual a 0. 0 mais menos 2 dá menos 2, igual a menos 2. 1 mais 0, 1. 0 mais 2, igual a 2. 32 menos 20, igual a 12. Então, essa é a nova linha 2. Nova linha 2. Vou assinalar aqui para a gente lembrar que faz parte da linha atualizada. Então, a gente vai fazer agora a nova tabela, né? Tabela iteração 2. Porque já foram todas as linhas atualizadas. Vou colocar aqui assim. Tabela iteração 2. Então, a gente tem o quê? Base. Z. A variável que entra na base, que entrou na base é x1 no lugar de x3. Então, esse lugar de x3 aqui, ó, esse x3 vai aparecer x1. Então, fica x1, x4, x2. Z. x1 que entrou na base. x4, x2 que mantiveram-se na base. Ok? Então, aqui vai ter a coluna de x1, coluna de x2, coluna de x3, coluna de x4, coluna de x5 e solução. Tá? Aí, na linha de Z, vamos ver quem é. A linha nova de Z é 00100, 0200, 4000. 00100, 00100, 0200, 4000. 0200, 4000. 4000, né?
4.000. Então, aqui, na linha de X1, que é a linha 1, foi a linha pivô 106, 106, 0,5, 0 menos meio, 5. 0 menos meio, 5. Aqui na linha 2, a linha 2 atualizada, 0, 0 menos 2, 0, 0 menos 2, 0, 2 menos 20. Não, não é menos 20. 0, 0 menos 2, 1, 2, 12. 0, 0 menos 2, 1, 2, 12. É isso? Então, um número positivo ali, o termo independente. 1, 2, 12. 1, 2, 12. E na linha, terceira linha, a linha X2, terceira linha, já estava igual a zero, né? Já tinha esse elemento igual a zero. Então, permaneceu 0, 1, 0, 0, 1 e 10. 0, 1, 0, 0, 1 e 10. Então, eu pergunto, a solução obtida é a ótima, sim ou não para vocês? A solução obtida é a ótima? Condição de otimalidade, sim ou não? Aguardo respostas. Olhando para a linha Z da função objetivo, eu posso dizer que a solução obtida é a ótima, sim ou não? Sim, pode dizer sim, professor. Isso, porque nenhum dos coeficientes da linha da função objetivo aqui, ó, na coluna de x1 até x5, nenhum deles é não negativo, é não positivo, ou seja, menor do que zero ou igual a zero. Todos eles são maiores ou iguais a zero, são positivos. Então, nenhum deles tem uma contribuição líquida que vai aumentar o valor do lucro, certo? Se tivesse algum valor negativo aqui, a gente iria entrar com ela na base, desde que também fosse a mais negativa, certo? Portanto, a solução agora é ótima, porque todos os elementos aqui desses coeficientes da função objetiva da linha Z, eles são positivos, ou iguais a zero. Então, a solução é ótima. Então, vou colocar aqui. Todos maiores ou iguais a zero. Solução ótima. E a gente vai interpretar agora, tá? Qual é o valor de x1, pessoal? Digam aí para mim, qual é o valor de x1? X1 é básico ou não básico? Quero a participação de vocês agora. X1 é básico ou não básico? Hein, pessoal? Pessoal? Alguém no chat? Básico ou não básica? A variável x1 está em que coluna aí? Ela está... É só olhar a tabela e perceber, ela está em qual coluna? Na coluna das variáveis o quê? Básicos ou não básicos? Hein, pessoal?
Luiz, quer dizer, Luiz? Bernardo? Rafael, Amanda, Joaquim Luiz, Carlos Eduardo, quem mais? Ó, aqui a gente está, aqui essa coluna das variáveis básicas, ó, base, coluna das variáveis básicas, x1, x4, x2. Quanto vale x1? Qual o valor de x1? Se não souber olhar direto, diga. Basta a gente perceber o seguinte, ó, 1 vezes x1, mas só que x1 é variável não básica. Então, fica 1 vezes x1 é x1 mesmo. Mais 0 vezes x2 é 0, mais meio vezes x3, só que x3 é não básica, é igual a 0. Então, é meio vezes 0, a 0. Mais 0 vezes x4 é 0, mais menos meio vezes x5. x5 é não básica, igual a 0, então é menos meio vezes 0. Então, sobrou o quê? x1 igual a 5. Certo? É assim que a gente lê a tabela. Então, x1 é uma variável básica. Ó, nessa linha de x1, esse termo independente é o valor da variável. 5. x2 é básico ou não básico? x2. O artigo 2, a quantidade de artigo 2. É básico ou não básico? Não basta. x2 é não básica? Por quê? x2 está em que coluna aí? Percebo que nessa coluna... É básico, é Nessa básico. coluna básica. Nessa coluna ficam as variáveis básicas. Então, x1, x4, x2 são básicos. E qual é o valor de x2? Ó, é 0 vezes x1, 0, mais 1 vezes x2, igual a x2, mais 0 vezes x3, 0, mais 0 vezes x4, 0, mais 1 vezes x5, x5 é não básica, é igual a 0, é 0. Então, sobrou x2, 1 vezes x2 igual a x2, igual a quanto? A 10. Olhando direto, o quê? Nessa linha de x2, ó, é igual a 10. Nessa linha de x1, x1 é igual a 5. Então, x1, x2, variáveis básicas. Aí, x3 é não básica, porque não está na coluna de base, então é 0. x4 é variável básica ou não básica? x4. Básica. Básica, está na coluna da base. E quanto vale x4? 12. 12, direto. Se tiver dúvida, raciocine assim. 0 vezes x1 igual a 0, que é a equação lá das restrições. 0 vezes x1 é 0, mais 0 vezes x2, 0. Mais menos 2 vezes x3, só que x3 é não básico, é 0. Então, fica menos 2 vezes 0 igual a 0. Mais 1 vezes x4, x4. x4 é básico. Então, fica x4. Mais 2 vezes x5, x5 é não básico, então é 0. Então, fica 2 vezes 0. Sobrou o quê? 1 vezes x4 igual a x4, igual a 12. Então, x4 é 12. E x5 é igual a quanto? x5? 0. 0 porque é variável não básica. Não está na coluna da base. Então, a solução diz o seguinte, olha, produza 5 artigos, 5 unidades, 5 unidades de A1, 5 unidades de A1 e 10 unidades. A interpretação, 10 unidades de A2. Tá? Então, vale mais a pena produzir mais artigo 2 do que artigo 1. O dobro de artigo 2. Né? Tá? X3 é o recurso disponível da primeira matéria-prima, certo? Da primeira restrição. X3 igual a 0. Eu pergunto para vocês. Então, o primeiro recurso, ele é abundante ou escasso? Escasso. Escasso, porque a folga dele
é igual a zero, não tem folga, não está sobrando nada para usar a primeira matéria-prima. X4 igual a 12. Aí o segundo recurso disponível é abundante ou escasso? Abundante. Abundante, está sobrando, né? A folga de 12 significa que eu estou deixando de usar, falta usar 12 unidades, né, da segunda matéria-prima P2. X5 igual a zero significa que a folga é zero. Aí eu estou usando todo o recurso disponível, do terceiro recurso disponível, sim ou não? Sim. Sim, estou usando tudo. Por isso o recurso disponível aqui está dizendo que a folga é zero. Não tem folga, não está sobrando nenhum recurso da terceira matéria-prima, tá? E o lucro máximo é igual a quanto? Olhando a tabela ótima, quanto é o lucro máximo? Vai ser um dos valores de X, né? Qual o lucro máximo? A solução ótima é x1, x2, 5, 10. E o lucro máximo, o valor ótimo? 4.000, professor. 4.000, direto da tabela. Vamos ver se bate isso mesmo. Ó, o modelo maximizado, 200x1 mais 300x2. 200 vezes x1. Quem é x1? 5. Mais 300 vezes x2. Quem é x2? 10. Isso é igual 200 vezes 5, 1.000. Mais 300 vezes 10, 3.000. 1.000 mais 3.000, 4.000 unidades monetárias. Que é exatamente esse 4.000 que está aqui na tabela ótima, certo? Ok, pessoal, então isso foi o simplex tabular manualmente. Vamos jogar rapidamente isso no Tora. Click here, linear programming, enter new problem, go to output screen, problema, título do problema, fábrica 1, simplex tabular, número de variáveis 2, número de restrições tem 3 matérias-primas. Dá um enter. Nome das variáveis, eu vou chamar de A1, artigo 1, A2, que é o artigo 2 da fábrica. Maximizar 200x1, né? Mais 300x2. Não foi isso? 200, 300, exatamente. Restrições. 2, 2x1 mais x2, igual, menor ou igual que 20, 2, 1. Então, aqui, restrição 2, 1. 2, 1, menor ou igual que, esqueci agora, que 20. Depois vai ser o quê? 4x1 menor ou igual que 32. 4 menor ou igual que 32. E terceira restrição, eu acho que é só o x2, x2 no máximo 10. Então, é 1, x2, no máximo 10. Aí eu venho em Solve Menu, salvar os dados, sim. Colocar aqui, fábrica 1. Fábrica 1, simplex tabular.
salvei esses dados, se eu precisar depois. Solve problem, pode ser gráfico ou algébrico. Vou no algébrico, certo? Vou aqui, tem a File Solution, se eu for direto para a solução final. Eu quero ir para as iterações, então logo abaixo. Iterations. Aí tem aqui as opções. All Slack Starting Solution. Eu vou selecionar essa opção, por quê? Porque todas as restrições são do tipo menor ou igual. Consequentemente, eu introduzi todas as variáveis de folga. E aí surge, de imediato, né, de forma natural, uma matriz de identidade para obter uma solução básica, viável, né, inicial, usando uma matriz de identidade, certo? Ela aparece naturalmente com uma matriz de identidade e, consequentemente, uma solução muito simples, né, para a solução básica inicial viável. Senão, eu teria que utilizar ou o método M-Methods, ou o two-phase method, se eu tivesse restrições do tipo maior ou igual, ou do tipo igual. E são aulas dos próximos capítulos, tá? Então, eu não vou utilizar M-Method, nenhuma outra dessas opções. Vai ser o Slack e Start Solution, porque todas elas são do tipo menor ou igual, restrições do tipo menor ou igual. Então, eu clico aqui, selecionar a forma de saídas dos números decimais, go to output screen, e aí ele pergunta a primeira iteração, certo? Aí, olha, aparecem os coeficientes, menos 200, menos 300, 0, 0, 0, né? São os coeficientes da função objetivo, tá? Na linha Z. Quem deve entrar na base? Se eu disser que é a x1, que é negativo, mas não é o mais negativo, aí ele vai fazer o quê, ó? E dá uma mensagem de erro. Entre variable. Entre com a variável. Aí dá uma mensagem de erro aqui. Aí eu tenho que dar OK. Porque eu entrei com uma variável que não deve entrar na base. Não é a melhor. A mais negativa é a variável da coluna de x2. Entra na base x2. Aí ela fica verde, quando eu estou correto. E aqui sai, né? x3, x4 ou x5. Suponha que eu coloque aqui, vai ficar o 20 dividido por 1 dá 20, 32 por 0 ignora, 10 por 1 dá 10. Então, quem deve sair da base é x5. Mas suponha que eu coloque aqui o x3, que é o 20 dividido por 1. Aí, ó, dá uma mensagem de erro também. Então, eu dou um OK, né? E, na verdade, 10 por 1 é o mínimo positivo, né? Deve sair da base, o x5. Então, eu clico nele e ele torna-se vermelho, certo? E aí, o elemento pivô é o que está aqui, deve se tornar igual a 1, aqui, por coincidência, já é igual a 1. Aí eu vou, next iteration, próxima iteração. Aí ele faz o pivoteamento. Acontece que ele já foi para a solução ótima. Ó, eu esperava que ele me pedisse mais uma iteração para eu dizer. Deixa eu ver aqui. Para eu dizer quem deveria entrar na base. Como só tinha uma variável, um coeficiente negativo, então acho que ele entendeu que eu nem teria como escolher. Eu era obrigado a escolher ele mesmo. Então, ele automaticamente escolheu, né, para mim. Tanto quem deve entrar como deve sair, né? Certo? Então, porque 10 dividido por 2 dá 5, né? 32 por 4 dá 8, então 5 é menor do que 8, e aí 10 dividido por 0, não, indeterminado, ignora. Então, selecionou x3 para sair da base. Então, a solução ótima foi o quê? x1 na linha de x1 igual a 5, né? 5 artigos únicos. x2, o artigo 2, 10 artigos A2, tá? E o valor ótimo, o lucro máximo de 4.000, certo? Vamos verificar essa solução gráfica. Então, visualizar e modificar a entrada dos dados. Aqui eu vou manter o modelo, não vou, né? Eu vou só solve menu, salvar os dados já está salvo, então não salva. Solve problem, gráfico. O output, os números, em formato já default, go to output screen. Então, vou para a primeira restrição, linhas abaixo desta reta. Segunda restrição, da esquerda dessa reta.
e essa outra abaixo dessa reta. Então, maximizar a função, né? Foi essa aqui a solução. Ótimo, tá? x1 igual a 5, ó, aqui embaixo, x1 igual a 5, x2 igual a 10. Valor ótimo, 4.000. Percebo que a solução pessimista era x1, x2 igual a 0. Vem aqui nesse vértice. Aí a gente começou a produzir x2. Então, o que era 0 passou a ser positivo aqui para cima. x2 igual a 10. A gente começou a produzir 10 artigos 2. Depois, a gente começou a produzir x1, que entrou na base, e ele veio para cá. Aqui é x1 igual a 0, x2 igual a 10. Aí, aqui, o x2 é 10, mantém-se 10, e aí passou para o x1 igual a um número positivo, que foi 5, certo? Passou para esse vértice. Né? Se a gente tivesse optado, aí foi o quê? Um passo, iteração 1, iteração 2 chegou no ótimo. Se a gente tivesse começado a produzir artigo A1, ou seja, x1 de 0 passando para um positivo, seria x1 para cá, para esse vértice aqui. Tá? Aí depois começaríamos a produzir x2, aí ia subir para cá, para esse vértice. Subir para esse vértice. Aí depois tinha que diminuir a quantidade de x1 do artigo 1 e aumentar o artigo 2. Aí a gente ia passar desse vértice para esse vértice ótimo aqui. Né? Só que começando a produzir por artigo 1, x1 para um ponto positivo, a gente fez quantos passos? 1, 2, 3. Então, a gente foi um passo a mais do que o caminho mais eficiente, mais curto. Foi 1 para cá, o x2 aumentando, 2 passos. Para cá foi 1, 2, 3, certo? Então, o simplex ele é mais eficiente nesse sentido, que ele faz uma busca pelos vértices da região viável da maneira mais rápida, o caminho mais curto, né? Se existir a solução ótima. Então, pessoal, vocês estão convidados a resolver esse PPL usando o PHP Simplex online, certo? Então, vocês ficam aí à vontade para aprender mais um software, uma opção de resolver o Simplex, né? O método Simplex usando um software aqui online, o PHP Simplex. E tem o software do Excel, aí vocês estudam um videozinho que eu mandei para vocês, está lá na sala de aula virtual. Lá tem umas dicas, né, de como os passos, o passo a passo para resolver um problema no software do Excel, tá? Ou então, pela internet, é capaz de vocês encontrarem outros tutoriais. Mas o vídeo que eu mandei para vocês é bem ilustrativo. Tá? E vocês resolvam esse mesmo PPL com o solver do Excel e o PHP Simplex, tá? Online. O solver do Excel, às vezes a gente tem que ir lá em arquivo, suplementos, adicionar suplementos, aí tem a opção lá, solver do Excel, certo? Às vezes tem que primeiro instalar o solver do Excel. Ok, pessoal? Então, alguma pergunta? Se não tiver, eu preciso sair já, e tem aqui uma reunião com o reitor, candidato a reitor, né? Então, esteja, inclusive, atentos, né, às eleições dia 20 para reitor, né? O voto de vocês também é bastante significativo, é importante que tenhamos essa consulta de vocês aí também, né? Dia 20, procure ver a senha, login e senha de vocês para poder votar. Eu acredito que é o sistema do PSI que vocês devem votar. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, eu vou parar a gravação aqui, me despedir. Ok, tchau, tchau, até a próxima aula.